Muito boa noite, voltamos neste terceiro encontro marcado com a presença do professor Fabrício, que também é professor da Facop e também é advogado, justamente falando sobre esse monstro, né, como a gente colocou lá no primeiro encontro, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Na realidade, todos os encontros desse mês são voltados a gente desmistificar, né, colocar essa lei que está em todos os lugares, que está no nosso dia a dia, de uma maneira mais tranquila, para que todo mundo consiga entender e gerar informação sobre ela, e entender, né, qual que é o papel do asseio e conservação, como afeta o nosso dia a dia, o nosso trabalho, e hoje em dia, como essa lei, né, regula todos os nossos dados pessoais na internet, fora da internet, enfim, tentando desmistificar essa lei como um todo. E hoje o professor Fabrício aceitou novamente o convite de estar aqui e a gente fecha esses 3 encontros falando sobre os nossos, os meus, os seus, os nossos direitos no LGPD. Eu gostaria, antes da gente começar, em agradecer todo mundo que já está presente, que está assistindo. Por gentileza, é só escrever no chat e conversar com a gente, mandar perguntas, mandar dúvidas. E também agradecer ao professor Fabrício aí por esses 3 encontros que está trazendo muita informação para a gente. Professor, muito obrigado por estar aqui no Encontro Marcado novamente. Professor Mário, eu que agradeço aí estar novamente nesse encontro e poder falar e esclarecer, né? Como você falou, desmistificar um pouco esse monstrinho aí que o pessoal criou e mostrar que é mais simples e existe realmente uma aplicação no nosso dia a dia e nós temos vários direitos, né? Que a gente vai conversar hoje a respeito e que surgiram decorrentes dessa lei. Perfeito. A gente veio falando, né, de maneira transversal, digamos assim, dos nossos encontros, 2 últimos encontros, e hoje pegamos essa vertente para falar sobre os direitos mesmo. E aí, claro, como todo mundo, além de profissional, além de professor, além de advogado, além de profissional na limpeza, somos cidadãos, né? E como a gente tem que observar essa lei? A gente já viu que necessita de uma mudança de postura nossa, uma leitura adequada da lei, dos outros termos que ela coloca para a gente, uma adequação no uso dos meios digitais, mas como cidadão, quais são nossos direitos, digamos assim, de maneira mais geral? A importância da gente conhecer os direitos é que a gente pode se posicionar de uma forma mais coerente, de uma forma mais correta. Tá? Às vezes a pessoa fala de direito no sentido de ser agressivo com outra pessoa dentro da minha esfera de direito. Não, é como que eu posso me comportar no dia a dia e como as pessoas têm que me tratar no dia a dia. Eu acho que essa é a forma correta da gente entender o direito. E a LGPD, ela traz vários direitos que são importantes. Tá? O que eu gosto de destacar aqui é o direito à informação. A lei, ela fala em vários momentos sobre informação. Tá? Eu preciso ser informado do motivo pelo qual os meus dados estão sendo colocados, quanto tempo esses dados vão ser tratados, como que eles vão ser tratados, né? Qual é a forma que aquela pessoa, aquela empresa, o que ela vai fazer, enfim, com os meus dados, se isso é necessário ou não. Tá? Então, o direito à informação, eu acho que é o essencial, é o mais importante, porque era exatamente o que a gente não tinha antes. Antes você ia lá, colocava teus dados e acabou. O que aconteceu? Né? Você até esquecia que existia uma empresa que um dia você tinha colocado os seus dados lá, de repente aparecia lá de volta. Tá? Então, hoje, esse direito à informação ele é muito, muito consistente, muito importante. Ele não está escrito detalhadamente dessa forma na lei, mas você pegando e lendo a lei, você entende isso. Então, a informação ela tem que ser prévia, tem que ser bem detalhada. Tá? Se acontece, por exemplo, um vazamento de dados ou um ataque cibernético, eu tenho que ser informado. Tá? Ser informado do que eu posso fazer em relação a esse vazamento. Tá? Então, a informação ela é a chave. A segunda grande vertente de direito que eu gosto de colocar é o consentimento. Ele é um direito. E um consentimento que eu posso dar, como eu posso retirar depois. Tá? Isso está explícito
Tem algumas exceções na lei só, que é para atender lei específica, regulamento específico ou alguma outra situação que a lei determina, mas na regra geral, né, nós estamos falando da Lei Geral de Proteção de Dados, eu sou o titular e eu vou dar o consentimento para um tipo ou outro de tratamento. Eu posso, por exemplo, dar o consentimento para uma coisa e não para outras. E é aqui que muita empresa já está se pegando, já tá cometendo erros graves. Você entra num site, como a gente já falou, clique aqui se você aceita a nossa política. A política muitas vezes não é clara. Muitas vezes não, na maioria das vezes ela não é clara. Ela não diz exatamente, ela já fere o teu direito à informação ali. Aí, ou você consente para tudo, ou você nem entra no site. Tá. Então, isso está errado. Eu vou ser bem... Isso está errado não apenas diante da lei, mas até... Se você olhar por uma questão comercial, já está errado, porque daí você já espantou o teu futuro cliente dali porque não cumpriu com a lei. Tá? Então, assim, é um direito que eu tenho de dar o consentimento e de retirá-lo depois. Tá? Isso eu acho que é extremamente importante você entender. Tá? Com pequenas exceções, a gente já citou aqui algumas questões a respeito de bancos, de seguro, se você trabalha com bolsa de valores, às vezes a pessoa aí tem um viés um pouco de investidor, tá? Tem regras específicas para esses setores, tem leis específicas que são bem rigorosas, mas assim, elas são regulamentares. Agora, o banco, só porque você nem precisou dar o investimento porque ele tem uma exigência regulamentar, ele pode ficar te mandando um monte de proposta? Não. Aí não. Porque dentro do banco tem a parte regulamentar e a parte comercial. Justo. A parte comercial precisa do teu consentimento. A parte regulatória não. Então, são duas vertentes distintas, tá? Então, o meu direito, assim, eu quero receber aquilo que eu quero receber, e não aquilo que eu não pensei em receber. Uma coisa importante nessa questão do consentimento quando eu acesso mídias sociais, é importante eu ler os termos dessas mídias sociais também. Sugiro até que você vá lá nas suas configurações e leia o que você autorizou ou não. Porque às vezes você está recebendo um monte de informaçãozinha lá, mas que chato. Eu fiz a pesquisa lá, eu não sei aonde, eu estou recebendo no celular aqui, né? Falei de bicicleta, agora eu não recebo propaganda de bicicleta, que chatice é essa? Eu tenho que ver se eu não autorizei isso. E se eu autorizei e eu não quero mais, então eu posso retirar esse consentimento. E sem burocracias. O que pode acontecer quando você retira o consentimento é isso prejudicar alguma prestação de serviço que você contratou. Tá. Só que aí essa empresa, essa pessoa, né, quem tem os dados, vai ter que te informar, olha, se você retirar o consentimento, nós não vamos poder prestar mais o serviço XYZ. Se ainda assim está de acordo, então tá. Aí ele te informou. É o direito à informação. Tá? Porque em outros lugares é comum. Eu posso tirar e não vai impactar algum serviço que eu estou tendo. Mas outros pode impactar. Por exemplo, eu tenho um plano de saúde. Não quero mais meus dados no plano de saúde nunca mais. Então você não vai mais ter aquele plano de saúde. Mas eu quero ficar com o plano de saúde. Não, mas não tem como, é impossível. Tá? Então, você tem que ter entender que existe esse direito e a empresa tem que saber que tem que te explicar sobre isso. Outro direito importante é a segurança de dados. Né? A lei ela fala sobre essa questão de crime cibernético, como a gente comentou, vazamento de dados, que quando acontece isso, a empresa primeiro ela tem que evitar. Ela tem que prevenir ao máximo esse tipo de ataque e, se acontecer, ela tem que informar você. Então, o meu direito é que meus dados, a partir do momento que eu dei o ok, que eu dei um consentimento, eles estão seguros. Eles têm que estar seguros. Sendo que a empresa use o seu próprio banco de dados ou se ela terceirize para uma dessas gigantescas empresas que terceirizam na nuvem, né? Como a gente... não sei se todo mundo vai entender esse conceito, mas... acho que não vale a pena a gente também se alongar muito aqui, mas independente de quem seja, os dados têm que estar seguros. Perfeito. É um direito. Tá? E a lei ela fala em alguns direitos um pouco mais específicos. Tá? Primeiro, né,
Se você for olhar a lei e tiver essa curiosidade, está lá no artigo 17, artigo 18, tá lá dos direitos do titular. Tá, então tem um monte lá. Eu vou escolher alguns aqui para também a gente não ficar muito tempo falando sobre isso só. Então, confirmação da existência de tratamento. Então, assim, eu tenho dúvida se trataram ou não. Eu não sei. Né? O que eu vou fazer com isso? Então, eu vou acionar, assim, eu vou entrar em contato com a empresa e falar assim, escute, vocês trataram meus dados aí? Vocês têm meus dados? Né? Vocês realmente têm... então, essa é a confirmação. Foi tratado ou não? Você que passou para tal pessoa, sim ou não? Aí é a empresa que se vire. Né? O terror das empresas é essa existência de uma governança boa de dados lá dentro que permita ela fazer isso. Tá? Por quê? Porque é um direito meu. Se a empresa vai cumprir ou não, é o problema dela. Se ela não cumprir, ela vai se entender com a Agência Nacional... Com a Agência não, com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Tá? Então, assim, eu tenho esse direito de saber se os meus dados foram tratados ou não. Ter acesso. Quais são os dados que você tem? Né? Você tem meus dados aí mesmo? Quais são? E nisso eu posso pedir a correção. É um direito meu pedir a correção desses dados. Ah, meus dados estão incompletos, então eu quero corrigir. Ah, eles estão inexatos ou estão desatualizados. Tá? Eu não preciso esperar que a empresa me acione. Eu posso entrar em contato e falar assim, eu quero saber quais dados estão aí e quero corrigir um ou outro. Né? Às vezes a pessoa casa e muda de nome. Né? Acontece. Ou mudou de endereço. Tá? Daí ela vai lá e vai fazer isso é muito interessante, porque, claro, a gente tem, né, na escola o banco de dados dos alunos, né? E muitas vezes a gente não consegue contato com esses alunos porque os dados estão desatualizados. Perdeu o celular, se mudou e tudo mais. Então a gente pode enquadrar nessa lei justamente essa atualização. O aluno, claro, né, naquela mudança de comportamento que a gente falou, o profissional, ele liga para a escola, liga para a Facop, mudou meus dados, mudou isso, ele pode e deve fazer isso, digamos assim. Pode e deve fazer isso. Né? Até é legal ele ter um controlezinho da onde ele tem as informações dele. Eu tenho informações na empresa XYZ, eu tenho informações lá na Facop, em outros sites, para ele poder fazer um controle. Né? Não, nem todo mundo vai fazer isso, não é uma recomendação legal, obviamente, mas talvez é uma boa prática que a gente pode adotar para eu saber exatamente onde estão os meus dados. Né? Outro direito que eu tenho, né, além de pedir essa correção, eu posso pedir para eliminar alguns dados desnecessários. Eu entendo que seja desnecessário, tá? Posso pedir, então, para que seja eliminado um detalhe ou outro, ou que seja excessivo. Eu entendo, não faz sentido, eu não te dei consentimento para isso, ou revogar o consentimento parcial e pedir para que aquela parte seja tirado, né? A eliminação dos dados tratados, né? Eu consenti, agora eu não quero mais. Eu tenho direito a retirar os dados. Tá? Mas só lembrando, se eu fizer isso, eu tenho que ser informado do impacto que isso pode acontecer. E daí eu, claro, a partir desse momento, eu sou responsável por manter a minha decisão de retirar esses dados. Tá? Revogação do consentimento, enfim... Você tinha falado também, eu acho que no primeiro encontro marcado, sobre o direito à privacidade. Eu acho que esse é interessante, que a gente poderia retomar um pouquinho ele, né? Ok, vamos lá. Na verdade, a privacidade, ela é um direito geral, vamos assim dizer, não está tão específico ali, mas ele é um dos, como é que a lei fala? É um dos fundamentos. Achei aqui o que a lei fala. É um dos fundamentos. Então, a lei ela existe para que alguns fundamentos sejam estabelecidos. Então, eu tenho direito à privacidade. E toda lei é desenvolvida com base nisso. Eu posso, se não for alguma coisa, uma exigência legal, regulatória, ou algum contrato que eu assinei, então aqui é importante lembrar, se eu assinei um contrato, tá? E no contrato tem que eu vou dar essas informações, enfim, vão ser tratadas da forma XYZ, aí eu estou já aceitando, eu dei um consentimento. Tá? Perfeito. Então, assim, mas fora isso, a minha privacidade ela é mantida. Meus dados não podem passar de uma empresa para outra sem que eu tenha dado um consentimento.
Então, por isso que é importante. O consentimento é tanto um direito quanto um dever, né? Eu sempre falo que o direito vem um dever junto, para mim, né? Para você que está me vendo. Você tem o direito, mas você também tem o dever ao mesmo tempo. Tá? Então, assim, eu dei o consentimento, ok. Então, aquilo que eu consenti vai ser feito. Pode ser feito. Eu retirei, eu tenho a responsabilidade sobre ter retirado. Agora, sim, eu tenho privacidade, eu tenho direito à minha privacidade. Então, por isso que ninguém pode ficar mais passando meus dados como se fosse batata quente, aquele joguinho de batata quente. Lembra? Perfeito. Não tem mais isso. Não pode mais ter isso. Tá? Então, a privacidade ela é um dos... Não chega a ser um princípio, mas é um fundamento. Fundamento. É uma das coisas que embasa essa lei. Inclusive, né, tanto a privacidade quanto o desenvolvimento da personalidade, a intimidade, inviolabilidade da intimidade, da honra, da imagem, tudo isso ainda é preservado na Lei Geral da Proteção de Dados, tudo isso é preservado. Se não fosse expressamente, ainda assim seria por outras leis que existem. Tá? A própria Constituição Federal nos protege já nesse sentido. Mas, como eu disse, essa lei é uma lei de uma escrita mais fácil, e ela está ali, está dizendo ali que ela protege isso também. Então, bacana. E aí, por exemplo, esses direitos, eles funcionam para a gente como cidadão, e aí a gente, porque, claro, eu, você, quem está nos assistindo, está sobre essa regulamentação, ou sobre essa legislação, mas também funciona para a gente como profissional. Alguma diferença entre um e outro? Digamos, eu, Mário, profissional, professor da FACOP, digamos assim, biólogo, professor da FACOP, ou não? Eu, Mário, cidadão. A lei é a mesma para todos, digamos. A lei é a mesma para todos, desde que sejam pessoas naturais. Tá. Pessoa física. Pessoa jurídica não entra nisso. É outra lei. São outras leis que regem pessoa jurídica. Tá? Tanto é que hoje, se alguém que está nos ouvindo aí tem uma empresa no seu nome, vai ver que todas aquelas ligações que você recebia para pessoa física, hoje está vindo tudo direcionado para o teu CNPJ. Infelizmente, isso aconteceu. É um efeito rebote dessa lei que não previu isso. Tá? Mas, eu sou pessoa física, então, assim, eu e você, Mário, na qualidade de professores, a gente fala sobre isso, nós estamos protegidos também por essa informação. A não ser que, como eu disse, a gente colocou isso de uma forma pública. Né? Coloquei no LinkedIn que eu sou professor da FACOP. Legal, tá público lá. Tá. Todos os que acessarem ali vão ver que eu sou professor da FACOP. Né? Então, mas funciona para pessoa física do mesmo jeito. Perfeito. E aí não é só de direitos que a vida se faz, né? Existem os deveres também, né? Como você falou que cada direito tem um dever associado, além da gente, primeiro, né, mudar nossa postura, como a gente já falou, que não necessariamente é um dever previsto em lei, mas a gente coloca isso como uma grande necessidade. Né? A lei, ela fala, ó, você como pessoa natural ou pessoa física tem que, além desses direitos, você tem esses deveres com a lei de proteção de dados? De uma forma assim, bem detalhada, ela não traz. Mas no texto que a gente vai lendo, a gente vê que, sim, existem alguns deveres que a gente tem que cumprir. O primeiro é agir com boa fé sempre. Tá? Eu acho que a lei, ela cita algumas vezes ali a questão de boa fé, então eu tenho o dever de agir com boa fé. Da mesma forma, vamos falar dos próprios fundamentos, né? Eu tenho direito à minha privacidade, assim como a outra pessoa tem direito à privacidade dela. Então, eu não posso expor outras pessoas, né? Eu não posso publicar informações privadas de outra pessoa. Perfeito. E aí, se tratando do setor de asseio, a gente já usou aquele exemplo, né? Exatamente. Do porteiro, da recepcionista, do controlador de acesso. Exatamente. Porque, assim, eu sou titular dos meus dados, ok, maravilha. Dos meus dados pessoais e dos meus dados pessoais sensíveis, ok. Aí você, Mário, descobre lá alguma informação legal, você achou legal sobre mim, mas eu não quero que ninguém saiba. E você publicou, puxa, você violou a minha privacidade e a minha intimidade. Poxa, como é que fica isso? Então, o meu dever eu tenho que respeitar, da mesma forma como eu quero ser respeitado, eu tenho que respeitar a liberdade de expressão das outras pessoas, a liberdade de opinião, tá? A honra das outras pessoas, especialmente. E lembrando aqui, né, eu sempre falo isso nas aulas, honra, cuidado, honra é crime, se você ferir a honra das pessoas, é crime.
Cuidado, gente, tá? Eu tenho que garantir que as pessoas tenham os direitos humanos garantidos, a personalidade dela. Então, eu tenho que evitar expor as outras pessoas, né? E aqui eu faço também um reforço naquilo que a gente falou da outra aula. Mães e pais, cuidem com o que vocês postam dos seus filhos. Isso é extremamente importante, tá? A partir do momento que você, como pai e mãe, está expondo o seu filho ali, ok, que legal, a sua família viu. Às vezes você mora muito longe da sua família, é a forma como eles têm para ver o neto crescendo. Porém, infelizmente, na internet existem pessoas más, realmente más, olhando a mesma coisa que a sua família está vendo e está gostando. Então, cuide, né, dessa questão da imagem, dos dados dos seus filhos, tá? Isso é um dever dos pais, né? Se você olhar no Estatuto da Criança e do Adolescente, você vai ver que tem esses direitos que a lei LGPD, inclusive, ela deixa aberta essa questão para o tratamento das outras leis. Então, por exemplo, as regras específicas com relação à criança e adolescente do Estatuto da Criança e do Adolescente também são aplicadas conjuntamente com a LGPD. Mesma coisa do direito do consumidor. Tá. Tem até um artigo expresso aqui na lei. Então, a relação de consumo ela é protegida tanto pelo direito do consumidor quanto pela Lei Geral de Proteção de Dados. As duas vão andar juntas. Então, a gente tem que entender isso. Tá? Da mesma forma, então, toda a questão criminal, a questão civil e o direito à honra e à imagem a gente sempre tem que garantir, não apenas a nossa, mas dos outros, né? E eu acho que aí entra também, por exemplo, quando você fala da Lei Geral do Consumidor, da Lei de Proteção à Criança, também entra, por exemplo, as leis trabalhistas que regem essa situação, né, de empregado e empregador, né? Verdade. Tá. Da mesma forma, né, inclui-se toda a questão trabalhista, né? Como eu disse, a empresa ela vai tratar dados? Vai, obviamente, ela vai tratar dados obrigatoriamente, porque ela tem que passar informações para o social, Previdência, enfim, Receita Federal, tá? Ela vai ter que passar essas informações por obrigações legais. Agora, tudo que foge a isso, tá? A empresa vai ter que ter o consentimento. Então, a empresa quer passar teus dados a um prêmio que ele vai receber, vai usar seus dados, vai passar para terceiros, né? Então tem que cuidar, a empresa tem que cuidar com isso, pedir seu consentimento, ok, está consentido. É melhor ter o consentimento do que não tem. Perfeito. Tá? Eu vou ser bem honesto, então a empresa também tem que se cuidar do que ela está fazendo com os dados. Então, e hoje é bem comum, por exemplo, a empresa até fazer algumas ações de marketing mostrando os seus funcionários, parabenizando, às vezes, até o funcionário em mídias sociais. Tá? Ok, é ótimo fazer isso, né? Você está dentro da política da empresa fazer isso, mas informe o funcionário, né? Tem ali o seu consentimento ali, que legal, você vai fazer isso. Porque daí você evita também qualquer outro tipo de problema. Então, sim, né? Impacta nessa parte só a questão da relação de trabalho. Show de bola. E, professor, acho que uma coisa que a gente não falou durante esses encontros marcados sobre a LGPD, claro, você falou de quem regula tudo, né, das autoridades que regulam a Lei Geral de Proteção de Dados, mas, por exemplo, se eu tiver um problema no meu dia a dia, se eu fui informado, por exemplo, que por uma empresa que meus dados foram furtados, roubados, eu não sei o termo correto, ou vazados, digamos assim, né, eu verifico, por exemplo, num site de compras que eu tive um problema, ou se alguma empresa que eu tenho meus dados lá, que eu tenho o controle desses meus dados lá, não me autoriza a recadastrar esses dados, a atualizar esses dados, ou está passando esses dados ilegalmente para outras pessoas, para quem que eu posso recorrer? Claro, né, se falando de lei, ele vai se configurar, digamos assim, um crime quanto a isso, né, não atendendo todas essas situações. Mas em caso de problema, o que eu posso fazer se eu sei que teve um problema? A Lei Geral de Proteção de Dados ela não define crimes, ela define algumas sanções. Perfeito. Tem uma certa diferença técnica nisso, tá? Mas assim, o que eu vou fazer? Meu Deus, tive um problema. Primeira coisa, né, com base naqueles direitos do artigo 18 que a gente falou, eu vou acionar a própria empresa. Olha, eu posso corrigir meus dados, né?
Vamos do mais simples para o mais grave. Né? Puxa, eu verifiquei ali que está errado, ou eu quero saber se a empresa está tratando meus dados, o que, que ela tem, ou eu quero pedir a eliminação dos meus dados. Isso eu vou direcionar para a empresa, que tem os dados, né? Que é o controlador que a gente chama. Tá? Ou para o operador, mas o controlador. Ok, se ele não resolver, porque ele tem prazos pela lei para me responder, algumas coisas têm que ser automáticas, algumas coisas, se vai levar mais tempo, ele tem que me informar numa resposta que vai demorar tanto tempo e justificar. Se ele cumprir com isso, beleza, fechou, morreu ali. Ah, ele não cumpriu com isso. O que eu vou fazer? Eu posso peticionar para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Tá? Então, tem o site, a ANPD, onde eu vou fazer uma reclamação específica contra aquela empresa. Tá? Aí, essa empresa vai ser acionada indiretamente pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e daí ela vai estar sujeita a todas as sanções que tem na lei, que é multa diária, enfim, tem uma sequência enorme aqui de penalidades, vamos dizer assim, que ela está sujeita. Agora, puxa vida, eu até fui informado, mas eu sofri um dano. Aí agora a gente vai falar da esfera judicial. Eu sofri um dano e eu tenho como provar que eu sofri esse dano, tá? O que vai acontecer? Eu posso tentar conversar com essa empresa, ver esse dano que eu sofri. E se ela não fizer isso, eu vou ter que obrigatoriamente ir para o Poder Judiciário, tá? Que é o órgão competente para resolver isso. Tá? Aí eu vou ter que entrar com uma ação, enfim, aí vai depender do que aconteceu. Né? Se houver uma prática de um crime, puxa, foi fraude e aconteceu isso, aquilo, mas enquadrou como crime, além de eu entrar com a ação para ter reparado os danos que eu sofri, é uma excelente prática e eu tenho que fazer isso, que é registrar um boletim de ocorrência. Tá. E aqui é bem importante a gente registrar, porque a polícia ela só vai vai desenvolver as políticas dela de acordo com o número de boletins que acontecem. Se acontece um boletim de ocorrência em Curitiba inteiro, ela não vai designar uma equipe exclusiva para isso. Agora, se a gente aciona através de boletim de ocorrência válido, né, verdadeiro, claro, não podem mentir nisso, tá? Mas você relata várias situações, né, várias pessoas relatam situações nesse sentido, a própria polícia vai se adaptar a isso. Por exemplo, Curitiba tem uma delegacia exclusiva para crimes cibernéticos. Eu não sei se outras localidades têm, mas eu sei que Curitiba tem. Tá? Então, você vai desenvolver esse trabalho. E junto você vai acionar a empresa que causou o dano, tá? Se você identificar ela e poder ser reparado. Mas lembrando que o Poder Judiciário, você vai precisar provar que você sofreu um dano, pelo menos. Tá? Então, não entre direto, qualquer coisa eu vou entrar com a ação. Não é assim que funciona. Tem uma sequência, entre em contato com a empresa. Resolveu? Beleza, resolveu ali. Não resolveu, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Vai resolver ali. Mas se você sofreu um dano, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados vai reparar o dano? Não vai. Aí você vai ter que ir para o Poder Judiciário. Tá. Perfeito. Então, digamos assim, um banco vazou as minhas informações e eu tive minha conta zerada, digamos assim. Se enquadra nesse sentido. Sim, ou, por exemplo, uma outra situação, eu forneci os dados para uma empresa e tem uma outra pessoa se passando por mim. Quando acontece isso de outra pessoa se passando por você, o difícil é você identificar qual empresa que vazou, da onde que foi vazado. Na prática, é bem difícil. Poxa, da onde que a pessoa conseguiu essa informação? Aí você pode entrar com aquele direito de saber se houve o tratamento de dados por algumas empresas, mas... ou se houve o vazamento. Até perguntar, houve algum vazamento na empresa XYZ? Você vai fazer esse tipo de questionamento, você vai fazer para a empresa e para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Tá? Agora, sim, é bem importante também você cuidar, acredito que você até já citou em outras aulas e deve estar fazendo referência agora o famoso golpe do WhatsApp. Perfeito. Que alguém clona o teu WhatsApp e daí você passa para todos os teus contatos. O difícil é saber como, da onde que surgiu
essa clonagem, da onde que a pessoa pegou esses dados. Tá? Pode ser, há uma grande chance que seja um vazamento ocorrido nas próprias empresas de telefonia, mas pode também não ser. Não tem como dar certeza. Se a gente tivesse certeza disso, a gente já resolvia isso bem rapidinho. Mas aconteceu isso, o que é importante você fazer? Primeiro, avisar todos os teus familiares, especialmente aqueles mais idosos, tá? Que aconteceu isso, que é uma fraude, que você não está pedindo dinheiro para ninguém. Para a pessoa não cair nessa. Oriente as pessoas, né, que estão ao teu redor a respeito disso. E se aconteceu, faz um boletim de ocorrência. Isso é extremamente importante você fazer. Tá? Isso aconteceu comigo há algum tempo, né? Só que assim, a pessoa teve a falta de sorte de mandar para o meu irmão, que meu irmão, ele é bem ligado nessas coisas. Ele falou assim, você está pedindo dinheiro, então te clonaram lá. O que eu fiz? Já peguei, já. E era um telefone que nem era o meu. A pessoa também fez de um jeito meio estranho. Assim. O que aconteceu? Já fiz o boletim de ocorrência, 3 familiares já falaram para a pessoa que já tinha sido descoberta e morreu por ali. Né? Mas eu fiz o boletim de ocorrência. Tá? E como ninguém sofreu dano, né? Então não foi para uma ação judicial propriamente dito, mas esse é o caminho que você tem que adotar nessa circunstância. Né? Cada circunstância pode surgir uma situação diferente. Maravilha. E aí a gente já deixa até claro, né, para o pessoal que está nos assistindo ou que nos assiste na posteriori, não ao vivo, temos um canal de contatos que é o duvidas@facop.org.br, é só encaminhar um e-mail para lá, com toda certeza cai na minha mão ou cai na mão do professor, e a gente pede para que se coloque as questões, dúvidas, enfim, para a gente poder até utilizar dessas dúvidas para a gente ir discutindo. Se quiser sugerir temas para encontros marcados, agradecer, elogiar os encontros marcados, ou até o professor que está participando, por gentileza, fiquem à vontade. E nesse clima de elogio, eu agradeço, né, professor? A gente vai chegando ao final desse encontro marcado com essas orientações, e agradeço esse combo, né, dos 3 programas sobre a Lei Geral de Proteção de Dados no mês de setembro, e com o professor Fabrício aqui com a gente nesses 3 episódios. Eu te agradeço muito a participação, e já me coloco à disposição, né? Se precisar voltar, se precisar responder as perguntas, enfim, a gente vai fazendo aí mais uma interação nesse ponto. Professor Mário, eu que agradeço aí o convite e especialmente poder esclarecer um pouco melhor a respeito dessa lei que gera muita dúvida. Na prática, a gente sabe que isso gera dúvida. Né? Como eu disse, muitas pessoas acabaram criando um monstro, não sei porquê, né? E eu espero ter explicado que é algo importante, mas não é tão complicado assim. Então, agradeço novamente e coloco-me à disposição também para que as pessoas possam fazer suas perguntas, sugerir temas, identificou alguma coisa específica na LGPD e quer que a gente comente, estou à disposição. Perfeito, maravilha. Professor, muito obrigado. A todos que nos assistiram, que nos acompanharam aí durante esses encontros, muito obrigado. E lembrando que toda terça-feira a gente está aqui, às 18 horas, sempre no canal oficial da Facop. Até mais, um abraço. Até mais.